Olá pessoal, meu nome é Renan Cardoso, coordenador de estratégias digitais na Caimã Sistemas, e hoje a gente vai mostrar para vocês como é que você pode fazer uma análise de fluxo dentro do seu site utilizando o Google Analytics com relatório de caminho de conversão e tempo de conversão. Pessoal, o que acontece? Quando você tem um site que tem um fluxo de conversão, tipo assim, ele tem umas ações que o usuário precisa fazer para converter no seu site, tipo, o usuário tem que entrar no site, ir na página de contato e aí preencher um formulário, certo? Quando você tem processos em etapas dentro do site, você sempre vai ter gargalos de conversão. Então, o que isso significa? Significa que o usuário não necessariamente vai seguir esse caminho. Ele pode travar no meio de um dos processos, né? Ele pode não conseguir progredir no meio desse processo, ou o que pode acontecer e que deve acontecer geralmente é o usuário ficar com alguma coisa que vai impedir ele de converter imediatamente, tá, pessoal? Então, para saber se isso está acontecendo no seu site, a gente vai utilizar a análise de caminho de conversão e de tempo de conversão. O que essa análise faz? Vou mostrar aqui para vocês. Você vai clicar em conversões, funis multicanal e lá embaixo vai ter caminhos de conversão principal. Ele vai mostrar para a gente qual é o caminho que o usuário leva para converter nas ações de conversão. Então aqui ele está puxando todas as conversões do site. A gente pode até selecionar apenas as conversões que vieram pelo Google Ads, por exemplo, se você tem a página do Google Ads integrada com o seu Google Analytics, ou você pode selecionar uma conversão específica do seu site, certo? Então vamos pegar essa aqui em específico para dar uma olhada. E o que eu quero dizer com caminho de conversão? Olha só o relatório aqui, ó, tá vendo? O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que essa semana 5 usuários converteram utilizando o caminho de pesquisa orgânica seguida por acesso direto. O que isso significa? Significa o seguinte: significa que o usuário acessou o meu site 2 vezes. A primeira vez ele pesquisou no Google, aí ele achou o meu site, ok? E clicou. Esse foi o primeiro acesso de pesquisa orgânica. Na segunda vez que ele acessou, foi um acesso direto. Então ele acessou direto pelo URL do site e conectou direto. O que isso significa? Significa o seguinte: da primeira vez que o usuário chegou no site, ele descobriu o site pelo Google, mas ele só comprou o meu produto da segunda vez que ele visitou o site. E esse é o caminho mais comum, ou seja, a maioria das minhas conversões vieram por aqui. Isso aqui vai ser muito importante na análise de canais de conversão. Por quê? Porque vai me dar uma noção de qual é o canal que está atraindo usuários e qual é o canal que está convertendo usuários, certo? Então, olha só, o caminho mais comum é o direto, o que faz sentido, né? Porque se você tem um e-commerce ou se você tem qualquer tipo de site, é mais comum que você tenha o acesso de clientes adquiridos do que de novos clientes, certo? Cliente adquirido vai ser uma pessoa que já conhece a sua marca, já entrou em contato com a sua marca, então ele tem maior chance de converter do que um cliente que está descobrindo a sua marca agora. Mas você pode ver que aqui no terceiro caminho você já vê que a pesquisa orgânica é importante, né? E que está fechando mais ou menos direto 2 vezes, direto 3 vezes e aí pesquisa orgânica depois direto. Se a gente for seguindo aqui pelos caminhos, a gente começa a encontrar outras fontes, ó, pesquisa orgânica direto 4 vezes, direto e aí pesquisa orgânica, né? E aí aqui, por exemplo, a gente já começa a achar, por exemplo, pesquisa paga, pesquisa orgânica e aí direto, ou direto, referência direto. A gente começa a achar outros canais de conversão, certo? Então, assim, o que essa informação vai ser útil para mim, além do fato de eu saber quais são os canais de conversão que os meus usuários estão chegando no site e quais são os canais que eles estão convertendo? A princípio, pessoal, a gente quer que o usuário converta no mínimo de interações necessárias. Ou seja, se ele conseguir converter no primeiro acesso, é o ideal que a gente quer. A gente quer que ele entre no site e compre, certo? Mas a gente sabe que não é bem assim, que vai ter complicações, que pode não ser de primeira que o cara vai converter no nosso site, certo? E aí a gente tem que entender se esse caminho está longo demais. O que eu quero dizer com longo demais? Eu quero dizer o seguinte: se o caminho aqui na primeira colocação é maior do que 2, 3,
já tem que ficar preocupado. Porque o que significa? Significa que o usuário está tendo que entrar 4 vezes no site para comprar. E isso não deve ser muito bom. Por quê? Porque ou o usuário está com o pé frio, então quer dizer que a oferta não é boa, né? O que eu quero dizer com pé frio? O usuário está pensando assim, outra hora eu compro, não preciso comprar agora. Ou ele pode estar dizendo, eu acho que está meio caro, eu não estou querendo comprar agora. Ou ele pode achar que... Ou ele pode estar tendo dificuldade, certo? Eu não sei onde é que eu clico aqui para comprar. Eu não sei o que eu faço para comprar. E aí o cara demora 4 vezes para conseguir comprar no teu site. Então, o primeiro indicador de que tem problema no teu fluxo de conversão ou na oferta é o caminho direto aqui que a gente está vendo, certo? A outra coisa que vai me dar informação também é aqui, ó, no intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo vai me dar quanto é o tempo que demora em dias para eu gerar minha conversão mais comumente, certo? Então, tu pode ver aqui, ó, que para 40% dos usuários do meu site, a conversão acontece em 0 dias, ou seja, acontece em 24 horas. Então, novamente, é aquela coisa, a gente não vai usar a conclusão de apenas um relatório, a gente vai usar 3, 4 relatórios para daí ter uma noção do qual é o problema, certo? Então, aqui eu tenho que o caminho demora 2 acessos e que a conversão acontece em 24 horas. Poderia ser que que a conversão demorava mais do que 24 horas. E aí, de novo, entra a questão. O ideal é que demore 24 horas. Por quê? Porque eu quero que o cara faça a conversão de maneira rápida. Eu quero que ele acesse o site e compre. Eu não quero que ele tenha tempo para pensar e eu não quero que ele tenha que fazer isso várias vezes. Porque quanto maior a quantidade de interações no site e quanto mais tempo o usuário demora, quer dizer que tem mais tempo para ele desistir da compra, certo? Então a gente quer reduzir ao máximo esse tempo de conversão e a gente quer reduzir ao máximo o caminho de conversão. Ok, agora a gente já tem o caminho de conversão mais comum, né? Qual é os canais de conversão que ele usa, quais são os canais mais comuns que ele compra, e a gente tem o tempo de conversão, quanto tempo ele demora para comprar dentro do site, depois do primeiro acesso dele. Então agora a gente tem que saber quais são as etapas de conversão, tá? Para saber as etapas de conversão, você tem que ter cadastrado os eventos de conversão. Então aquela coisa que eu falei, entrar no site, clicar no botão de contato, preencher o formulário, são 3 eventos. Visualização de página, clique de botão, né, no contato e preenchimento de formulário, são 3 eventos. Esses eventos têm que estar cadastrados lá no Tag Manager. E se você não sabe fazer isso, dá uma olhadinha no canal que a gente ensina ali na parte de eventos personalizados, no nosso manual de Tag Manager e no nosso manual de Google Analytics, como é que você faz para cadastrar esses eventos, ok, pessoal? Mas considerando que vocês já fizeram isso, que vocês já seguem o canal, depois disso você vai lá no Google Analytics, eu vou usar a minha conta do Google Analytics 4. Se você lembra no vídeo do Google Analytics 4, a gente viu o relatório do funil de conversão. Você vai clicar em análise, centro de análise, e aí você vai clicar em análise de funil, ou no meu caso eu já tenho o relatório pronto, então eu vou clicar aqui em funil, certo? E aqui, ó, no meu funil, eu tenho as etapas. Então olha só, as etapas são cadastro, confirmar valor, preencher perfil e beneficiário. Cada uma dessas etapas aqui é um evento de conversão. Lembra que eu mostrei? Acessar página, clicar no botão, preencher formulário são eventos. Aqui são 4 eventos, certo? Cada evento, se eu quiser, eu posso editar. Ó, tá vendo? Passo 1, confirmar valor, certo? Utiliza o evento, ó, e quando eu clico aqui, ó, eu puxo, ó, eventos, e aí eu vou lá no evento que eu criei, né? Que é valor confirmado. E aí ele vai botar aqui, ok. Então, primeiro tem o evento cadastro sucesso, depois disso tem o evento valor confirmado, depois disso tem o perfil preenchido, depois disso tem o beneficiário cadastrado. Cada evento desse aqui foi feito lá no Tag Manager e enviado para o Google Analytics 4. Dá uma olhada no vídeo do Google Analytics 4. Depois disso eu clico em aplicar. E agora, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o funil. Então, olha só. Do pessoal que cadastrou, 25% confirmou o valor,
Do pessoal que confirmou o valor, 60% preencheu o perfil. Do pessoal que preencheu o perfil, 25% preencheu o formulário de beneficiário. Então, o que isso aqui me mostra? Me mostra que tem dois gargalos, tá vendo? O primeiro gargalo é do cadastro para confirmar valor, onde eu só consigo 25% do tráfego. Aí depois eu tenho do confirmar valor eu consigo 60%, que é bem mais, né? E depois do preencher perfil para o beneficiário eu tenho outra queda grande, em que eu perco mais 75%, eu fico só com 25%. Então, se eu for ver o problema de conversão, eu diria que seria aqui e aqui, que é onde eu estou perdendo a maioria do meu fluxo, tá vendo? Ó, é aqui e aqui onde eu perco a maioria do meu fluxo. E agora, o que isso quer dizer? De novo, não adianta só olhar um relatório e já tirar conclusões. A gente tem que começar a pensar o que isso significa. Então, para começo de conversa, eu sei que o cadastro não necessariamente vai levar a pessoa para essa etapa de confirmar valor. Porque a pessoa pode cadastrar e fazer outra coisa dentro do meu site. Então, nesse caso aqui, eu vou desconsiderar que isso aqui é um gargalo e vou considerar que isso aqui, na verdade, é uma ramificação. Então, o usuário de cadastro, parte 25% está indo para confirmar valor e outra parte está indo fazer outra ação de valor dentro do meu site. Se essa ação aqui tem valor, se não é uma desistência, então tá tudo certo. Agora, o confirmar valor, preencher perfil e beneficiário é um carrinho de compras, tem etapa 1, 2 e 3, certo? Se a gente está dentro de um sistema que tem um fluxo, etapa 1, 2 e 3, e tem um gargalo em uma das etapas, aí a gente tem um problema. Então a gente tem um problema aqui, ó, do preenchimento de perfil para o beneficiário, certo? Então aqui eu estou perdendo 74% do meu tráfego. O que isso significa? Significa que a etapa de preenchimento de perfil tem alguma coisa, algum problema que está fazendo o meu usuário desistir nessa etapa. E agora, o que eu vou fazer para resolver isso? Aí a gente vai entrar em dois pontos principais, tá, pessoal? Que é análise de dados e análise de comportamento de usuário. Na análise de dados, a gente pode rolar aqui para baixo, ó, no preenchimento de perfil e ver, por exemplo, que olha só, o abandono, a taxa de abandono, ó, tá vendo? É bem maior no celular, na versão mobile, do que na versão desktop, na versão para computador. O que isso significa? Significa que provavelmente no celular é mais difícil de preencher o perfil. Por quê? Porque é uma experiência no celular, não necessariamente o cara vai ter ali a facilidade de usar o computador e preencher as informações no teclado, ele vai ter que clicar na teclinha, colocar ali, papapá. Pode ser que a versão para celular não esteja otimizada, né? Tem vários problemas associados. Eu poderia também colocar outras dimensões aqui, ó, de detalhe. Tipo, eu poderia botar o gênero, país, categoria do dispositivo, meio da pessoa. Eu posso também checar segmentos, certo? Ó, comparação, ó, entre segmento de tráfego direto, de tráfego pago. E eu até posso adicionar outros segmentos, ó. Posso adicionar outros segmentos se eu quiser. Mas olha só, já vai me mostrar, ó, tá vendo? Ó, a desistência do tráfego direto e do tráfego pago é quase a mesma. Então, isso aqui não fez diferença, mas eu posso segmentar e achar outras coisas que vão me mostrar se o meu problema é segmentado, certo? Várias coisas que você pode fazer aqui na análise de dados para tentar achar possíveis problemas. Então eu já sei que o problema é no preenchimento de perfil e eu sei que o problema é mais agravado na versão mobile. E agora? Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso ir lá no Hotjar e eu posso cadastrar aqui uma análise de mapa de calor, né? Da página de enviar dinheiro, aqui ó, do preenchimento de perfil. E aí aqui eu já vou saber, por exemplo, se eu estou tendo cliques de fuga, se eu estou tendo algum problema do tamanho da página, se o usuário não está achando o botão de conversão no preenchimento do perfil. Ele vai me passar todos esses dados. E além disso, eu posso vir aqui em gravações e eu posso vir aqui e adicionar um filtro
e gravar apenas as pessoas que estão no meu carrinho de compras. E agora eu posso assistir a gravação dos usuários que ficaram ali no meu funil de conversão dessas 3 etapas aqui. E o que a gravação dos usuários vai me mostrar? Vai me mostrar qual é o problema que eles estão encontrando no preenchimento de perfil, certo? E depois que eu tiver esse problema resolvido, aí eu posso fazer teste AB para ver se alguma alteração que eu faço no preenchimento de perfil melhora a conversão. Eu posso fazer otimizações no site, por exemplo, otimização mobile, que a gente conversou ali que pode ser um problema. Eu posso fazer alterações do fluxo como um todo, eu posso tirar o preenchimento de perfil ou tirar campos do preenchimento de perfil e testar se isso melhora a conversão. O que eu estou mostrando para vocês é como é que você pode fazer a análise de conversão do site para otimizar as vendas, certo? E aqui eu não estou falando só de e-commerce, pode ser qualquer tipo de site, pode ser um site em que você está mandando um formulário de contato, pode ser um site que você está fazendo um contrato de serviço, pode ser um site B2B, B2C, tanto faz. Qualquer site vai ter um processo que o usuário tem que fazer para converter na ação de conversão, certo? Preenchimento de formulário, nesse caso aqui, e tem as maneiras da gente rastrear qual é o caminho que o usuário faz para fazer essa etapa aqui, quanto tempo ele leva, quais são os gargalos em todos os eventos que ele tem que seguir e depois disso eu ainda consigo fazer análise comportamental com mapa de calor, gravação e análise de dados que eu mostrei para vocês. Então era isso. Hoje vocês aprenderam caminho de conversão, tempo de conversão, funil de conversão utilizando o Google Analytics 4 e eu ainda dei umas dicas de como corrigir problemas de otimização de conversão. Ok, pessoal? Se ficou qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários e até a próxima.